Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live e na noite de hoje nós vamos discutir um tema bastante interessante para casais, para filhos, que é a educação dos filhos e a harmonia do casal. E vamos aguardar que as pessoas cheguem. Simone, boa noite. Então, essa semana eu estou terminando um ciclo de lives. A semana que vem também vamos fazer algumas lives. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar vocês para o workshop Vitalidade Feminina, que vai acontecer no dia 14 de maio, às 19 horas. E o link para se inscreverem está na bio do meu Instagram. E nesse workshop eu vou te ensinar como manter o seu relacionamento quente durante e após a quarentena, mesmo lidando com filhos, trabalho e afazeres domésticos. Não percam essa oportunidade. É um workshop totalmente online e gratuito. E na noite de hoje eu vou ter um parceiro para discutir esse tema importante, que é a educação dos filhos e a harmonia do casal. Boa noite, Saulo. Boa noite, Celisa. Tudo bem? Graças a Deus, Obrigado. tudo bom. Seja É muito uma alegria. bem-vindo. Alegria poder participar aí das suas lives, o que já viraram uma tradição, né? Exato. E eu também estou muito feliz porque é uma oportunidade de debater com você temas tão importantes na vida dos casais, das famílias, né? Dos filhos. E hoje o nosso tema, né, Saulo, é educação dos filhos e harmonia do casal. E aí, uma das primeiras ideias que eu quero colocar é que os pais, em geral, têm muito cuidado com os filhos, aqueles que estão imbuídos dessa noção de boa noite Larissa, boa noite Aparecida. Então, os pais que estão muito imbuídos dessa importância da educação dos filhos, eles colocam, quando têm condições, colocam os filhos nas melhores escolas, nas atividades, tanto culturais como esportivas, não é? E dão uma alimentação boa, vestimenta. Só que, às vezes, Saulo, eu percebo que os casais esquecem ou negligenciam algo muito importante, que é a própria relação do casal. E isso influencia muito, não só na educação. Boa noite, Lisete, querida. Isso Boa noite, influencia Lisete. não só na educação dos filhos, como na saúde em geral, né? Não é isso, Saulo? Eu acho que é tão interessante, Celisa, porque às vezes a gente não entende o papel dos filhos dentro da relação do casal, né? Os filhos são seres humanos, eles vão para o mundo, um dia eles serão adultos, mas eles têm um papel nessa relação e que não adianta a gente pegar o filho e mandar para uma aula de inglês, uma aula de computação, uma aula de natação, uma aula de piano, se a gente não constrói essa relação com os filhos dentro da vida do casal. Porque a gente tem dois problemas aí. Um é que a gente se afasta dos filhos, e aí a gente pode ter problema, porque os filhos podem receber influências que não são aquelas que a gente gostaria, e a gente pode também não aproveitar o que significa os filhos na vida do casal. E aí torna-se um relacionamento frio, porque os filhos são uma bênção, eles enriquecem a nossa vida, eles nos trazem a possibilidade de entender uma outra dinâmica da nossa relação enquanto casal, né? Exato, exato. E isso é
é importante a gente pensar nisso, né? Às vezes as pessoas podem pensar assim, no meu consultório, Saulo, aparecem muitas pessoas com essa dinâmica, eu falo, os clientes, né? Então, às vezes o cliente que teve tudo, que teve possibilidades, teve até situação, os pais proporcionaram uma situação financeira tranquila, mas muitas vezes eles dão coisas porque não conseguem dar de si, né? E isso é muito importante porque os filhos vão aprender com os pais, né? Os filhos vão aprender necessariamente, né? E aí a gente podia discutir algo que é óbvio, mas que é bom elucidar e colocar abertamente aqui. Por que que um bom relacionamento no casamento é tão importante na criação dos filhos, né? Quer dizer, que os casais tenham harmonia. Eu acho, Elisa, que vou usar uma metáfora aqui, né? Os filhos são uma semente, né? Aliás, é daí que vem a palavra sêmen, semente. A gente tem toda uma história em torno disso. Mas uma semente, ela só prospera, ela só cresce, ela só ganha vigor se ela tiver num canteiro bem adubado, bem regado, que seja com a terra adequada. O relacionamento do casal é esse canteiro. É essa terra Exato. onde a semente cresce. Se essa terra for uma terra árida, for uma terra ressequida, for uma terra sem riqueza, sem nutrientes, é natural que a semente também cresça de uma maneira, às vezes, desordenada. É lógico que tem algumas sementes que são muito boas e acabam dando conta. Mas se a gente tiver esse ambiente, a gente consegue favorecer melhor a força, a vitalidade, a educação, o caráter dos nossos filhos. Então a gente deve sempre pensar, na minha opinião, no casal como sendo esse ambiente, esse contexto no qual a gente tem um outro ser humano se desenvolvendo, um outro ser humano crescendo, um outro ser humano buscando o seu desenvolvimento. E se o casal não estiver em harmonia, é lógico que isso não é um determinismo, mas a gente deixa de favorecer o crescimento dessa pessoa e às vezes pode gerar até traumas, como você deve encontrar muito isso no consultório, a gente vê muito isso, de traumas que são gerados por essa relação do casal com os filhos ser uma relação não positiva, né? Não ser uma relação integral. É, e uma coisa que eu percebo no relato dos clientes, na minha observação também, geral, na vida, é o seguinte, é que os pais não percebem, às vezes, né, quando estão numa crise, naquele furacão, no olho do furacão de uma crise conjugal, por exemplo, eles não percebem que eles ensinam o tempo todo para os filhos, né? Então, esse aprendizado que os pais passam para os filhos e que os filhos captam, ele é constante. Então, pegando sua metáfora, essa semente ela está constantemente exposta às condições desse canteiro que é o casal. Então, os pais, né? Eu acho que nós pais, eu já sou mãe, avó, precisamos ver isso, que com nossa vivência, com nossa atitude, nós ensinamos sempre, né? E aquilo... Aliás, a gente ensina. Sim, A gente sim. ensina os filhos, a gente educa os filhos com o que a gente é, não com o que a gente faz. Não com o Tem que uma pesquisa que faz. foi feita, tem uma Sim. pesquisa que saiu num livro chamado Free Economics, é um livro, são dois economistas, né? Mas eles fizeram uma pesquisa com bastante profundidade sobre o que significa ser bons pais, né? O que caracteriza bons pais, Bons boas pais, mães, né? Que certo. favorecem os filhos, pelo menos no desempenho escolar, para ter mais autoestima. E eles chegaram a uma conclusão muito interessante. Eles chegaram assim, que de maneira geral a gente supervaloriza a técnica, porque os filhos são educados por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente faz. Então a melhor Exato. maneira da gente educar os nossos filhos é a gente se autoeducar, a gente se É, autodesenvolver, a gente se transformar para melhor
porque aí isso vai permear a relação com os nossos filhos, e aí a gente vai conseguir ter realmente esse processo de formação de caráter, né? Não só da É, formação intelectual, porque isso hoje, eu diria que quando a gente lida com a juventude, com o jovem, o problema do jovem não é acesso à informação, não é é. inteligência, não é raciocínio. O problema dele, às vezes, é de estrutura emocional e é dentro das relações que a gente constrói essa estrutura emocional. Então, e a questão é, o nosso exemplo, quer dizer, a nossa transformação e o nosso exemplo é que vai realmente educar os filhos. Saulo, tem uma pessoa que está pedindo o nome do livro. Você está vendo Ah, aí? tá. O nome do livro é Freakonomics. Depois vou tentar deixar Oi. aqui escrito. Pode ir falando, Celisa. Tá. Então, continuando, então os pais são um exemplo. E quando os pais são bons exemplos, a tendência é que os filhos vão seguir aquele bom exemplo dos pais. E é tão interessante continuar a falar sobre isso, que é o seguinte: os pais também ensinam para os filhos, os pais também ensinam para os filhos essa questão do casamento ou do relacionamento, vamos pensar em qualquer âmbito aí, né, que seja a relação, os pais ensinam para os filhos o seguinte: se é um casal harmônico, os filhos vão associar relacionamento com prazer, com felicidade, com alegria. E se o relacionamento é disfuncional, se tem muita briga, muita discussão, a tendência é que os filhos vão associar relacionamento com medo, com rejeição, com coisas que não incentivam depois aquela criança hoje, aquele jovem, a fazer uma escolha saudável do parceiro, né? Quer dizer, o que se Aliás, aprende em casa, a tendência, não é regra geral, lógico, mas a tendência é repetição. Você concorda, Saulo? aliás, quantas vezes a gente não vê as pessoas repetindo as desfuncionalidades que viram na relação dos pais nas suas próprias relações, né? Conjugais, afetivas, porque aquilo se torna um modelo, se torna um padrão. A pessoa, a criança, né, até os 7 anos principalmente, ela é muito porosa, ela é muito permeável àquilo que está no mundo. E aquele Exato. padrão de relação ela vai buscando e aquilo se torna uma referência para ela. Por isso a importância da gente entender que quando a gente está numa relação conjugal e que tem filhos, a gente tem ali uma bênção. Na minha opinião, filhos são uma bênção, são um presente, Uhum. mas a gente deve entender a responsabilidade que a gente tem também de construir esse ambiente para que os filhos possam prosperar e crescer dentro dele, sem que a gente construa relações apartadas, né? Os filhos não são um apêndice do relacionamento, não é aquele negócio Exato. que fica do lado, eles têm que estar dentro do relacionamento para que E eles eles possam têm vida receber. própria, né, Saulo? E eles têm vida própria, não é mesmo? Então, Serão isso indivíduos um dia, né? serão indivíduos. E a tendência é lembrar dos pais, do ambiente que viveram e querer não é que querem reproduzir, é o que aprenderam, é o que É. aprenderam, né? Então, a tendência é a repetição. Mas com isso não estou querendo dizer também de um determinismo, porque o ser humano não é determinista. Nós somos donos do nosso viver. Mas como o começo. Alô, Nancy, alô, Ana Maria, boa noite, olha que prazer ter vocês aqui. Então, que eu estava dizendo, existe uma tendência à repetição, mas sem determinismo, porque é importante perceber essa capacidade que nós temos de ressignificar a nossa vida. Porque, caso contrário, seria muito triste, né? Pensar, quem teve um problema
em casa, com os pais, vai repetir. Não é nada determinista, né, gente? É justo o contrário, é a capacidade de resiliência, a capacidade de recriar, reinventar a sua vida, né? Então, como nós estamos Mas a gente tem que vendo, pensar. sim, pode dizer, A Sara. vitória do filho perante as dificuldades não significa que os pais não podem ter fracassado em relação ao seu relacionamento, né? Eles não podem ter problemas. Assim, não é porque o filho conseguiu superar que isso significa que os pais cumpriram 100% do seu papel. Muitas vezes não, né? O filho conseguiu superar um problema que dentro do casal não se conseguiu equacionar. Por isso que é importante, quando a gente fala de filho, a gente pensar na nossa relação de casal, a gente pensar na nossa relação afetiva, para que a gente possa, de fato, cumprir o nosso papel como pais. Às vezes você tem casais muito equilibrados que os filhos, às vezes, têm alguma disfuncionalidade. Faz parte também da vida. Exato, Mas a gente, como casal, tem que entender o papel que a gente tem na formação e na educação dos filhos. Esse papel não pode ser menosprezado na atualidade. exato. E então, como a gente está vendo, existem muitos benefícios, né, para se trabalhar a relação do casal, porque existe a tendência de repetição, existe a tendência do filho, por exemplo. Se o filho percebe que os pais não têm uma relação boa, que o amor entre os pais é frágil, ou se os pais estão passando por um problema e fingem que não estão passando pelo problema, a tendência é a criança achar que ela, quer dizer, ela vê a situação, o padrão do relacionamento, ela não sabe ressignificar ou perceber. Ela percebe, mas ela não sabe decodificar, e aí ela pode achar que o amor dos pais também por ela não é verdadeiro. Entende essa questão, Sal? Uhum. Quer dizer, a É. criança vê aquilo, vê aquela relação que não está tão boa, mas os pais fazem de conta que está boa, e aí a criança passa pela cabeça dela, mesmo que inconscientemente, nossa, eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo a relação dos meus pais. Será que eles me amam de verdade? E aí, porque a criança é muito egocêntrica, né? Olá, Jussara, boa noite, querida. Então, a criança é muito egocêntrica e ela acha que tudo tem a ver com ela. E ela pega a culpa, a Uhum. responsabilidade. Nossa, o que será que eu fiz para eles estarem assim? Então, a coisa é mais Uhum. profunda ainda, né, Sal? Não, isso tem raízes muito profundas. Se a gente olha a relação do casal, e aí casal enquanto cônjuge, né? Porque existem relações homoafetivas também, que têm que ser consideradas. Esse ambiente Exato. tem uma capacidade de imprimir na psique da criança valores, princípios, ideias, conceitos que a gente não pode ignorar. Agora, é interessante, Elisa, porque a gente precisa também pensar em como lidar com as divergências, né? Porque às vezes o casal diverge. Às vezes o marido e a Exato. mulher têm opiniões diferentes, às vezes os filhos têm uma determinada tendência, eles querem uma coisa, e quando o esposo e a esposa, ou o casal, seja ele homoafetivo ou não, se eles divergem, né? Como é que fica isso, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que você lidava, Celisa? Olha, boa pergunta, né, Sal? Como é que eu lidava? É, existe uma tendência, por exemplo, do cônjuge. Um dos dois é mais maleável. Olá, Cleide, boa noite. Um dos dois mais maleável e o outro mais rígido. Então, a tendência era que os filhos viessem para quem fosse mais maleável. No meu caso, eu era essa pessoa mais maleável. E meu marido tinha princípios um pouco mais assim, digamos, mais direcionados. E, às vezes, os filhos vinham para mim, mãe, eu estou querendo isso. Ah, Cleide, Joinville, como vai, Cleide? Então, os filhos vinham para mim.
E aí eu ficava naquela coisa, não, vou falar com seu pai. Não. Então, vinha de um lado, vou falar com seu pai. E aí, eu comecei a perceber, a uma certa altura, que isso dava uma confusão entre eles. Porque eles me percebiam mais maleável e o pai com posições mais assim, mais firmes. E eles queriam uma coisa que eles vinham para mim porque realmente sabiam que era uma coisa que precisava ser discutida. Então, a partir de um certo momento, eu comecei a ser bastante verdadeira. Não sei como lidar com isso. Eu vou conversar com seu pai e depois passo para vocês a nossa decisão. Então, eu acho, Saulo, que isso deu muito certo. Agora, a questão é o casal perceber isso, porque a tendência é que a gente não quer mostrar para os filhos essa divergência. E é justo o contrário, Saulo. É importante mostrar a divergência, mesmo porque nós somos seres diferentes. Imagina você casado com outro Saulo, imagina eu casado com outra Celisa. Não ia dar certo de jeito nenhum. Então, é importante que os filhos saibam lidar com as divergências dos pais. E, para mim, o mais importante que me ajudou e me ajuda até hoje é o diálogo. Nós temos divergência, mas a capacidade de sentar, conversar, discutir e depois passar a solução para os filhos. Porque é um dado de realidade, né, Saulo? Eu acho que a gente não pode ignorar que somos diferentes. Aliás, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso depois, né? A própria psique, né, masculina e feminina, não estereotipada no gênero, mas são duas energias distintas que elas precisam se equilibrar. E a criança, ela precisa perceber isso na relação de casal. É o Exatamente. primeiro laboratório dela. Agora, é sempre importante a gente assim, mostrar que somos pessoas diferentes, mas no que diz respeito ao cuidado com os filhos, nós temos o mesmo propósito. Então a Isso, e gente aí sempre passar a solução. mostrar a solução em conjunto para que o filho, e criança é esperta, criança sabe como é que manipula, fala assim, não, isso aqui meu pai aceita mais, eu vou pedir primeiro para ele. É, Não, isso aqui minha mãe aceita exato. mais, eu vou pedir primeiro para ela. Mas o casal dá essa visão de que nós amamos vocês e a gente vai tomar uma decisão, que a gente pode ter opiniões diferentes, mas a hora que a gente tomar uma decisão, vai ser uma decisão que a gente entende que seja melhor para vocês. E a gente não abrir mão desse papel, sobretudo na fase da infância e da juventude. Porque eu acho que a gente viveu entre as duas gerações, né, muita permissividade na geração atual, devido à pouca permissividade que a gente teve nas gerações anteriores, mas a gente precisa buscar aí um equilíbrio, né? Pai e mãe não podem abrir mão das decisões que lhes competem na formação e educação É. dos filhos, né? Eu costumo dizer, Saulo, para as pessoas que me procuram, o seguinte: pai e mãe não são amiguinhos, não são amiguinhos dos filhos, são pais. Então, existe toda uma abertura hoje em dia, uma abertura muito maior hoje. Eu vejo na vida de vocês, com seus filhos, maior do que a nossa, a que eu tive, e muito mais ainda a que eu tive no meu berço de família, na minha família. Então, a tendência é uma evolução e uma abertura cada vez mais. Os filhos, são amigos, são companheiros, mas pais não devem perder a autoridade e a responsabilidade de pais, porque senão ficam dois amiguinhos, né? E eu já tive E problema amigo, sério, só um instantinho, e eu já tive problema sério com casais no consultório, em que a mulher reclamava, eu faço um pacto com ele de como nós vamos conduzir alguma situação da educação dos filhos, e depois ele fica do lado dos filhos contra mim. Então, essa duplicidade, Saulo, é bom mostrar para os filhos que somos diferentes. Então, os casais, os cônjuges são diferentes. Como você falou, independente
da orientação sexual. Os cônjuges são diferentes, mas não dá para, por exemplo, perder a situação de o papel de pais e ser amiguinho do filho. Me lembro dessa cliente que ela ficava muito brava e era uma constante na relação deles que afetava o relacionamento como um todo. Ela fazia um pacto com ele, digamos, limites, algum limite que eles colocavam para os filhos. E depois os filhos conseguiam manipulá-lo e ele ficava do lado dos filhos e ela ficava com uma megera. Entende a situação? É uma situação Ficava de dúbia. malvada. E isso esquizofreniza a cabeça dos filhos, entende? Eles ficam sem norte, né? Agora, Aliás, né, eu vou te... Sim. amigos nossos filhos vão ter muitos. Pai e mãe não são delegados. Essa função não é delegável, né? Amigo, o filho Exato. pode ter um hoje, amanhã deixa de ter, isso muda. Agora, pai e mãe não é uma função delegável. Não dá pra gente falar assim, olha, fulano, assume o meu papel aqui de pai, assume o meu papel de mãe. Pode até alguém que supre essa falta de alguém, mas enquanto a gente está vivo, o papel de pai e de mãe, ele é indelegável, né? Não é É, transferível para outra pessoa. exatamente. E essa Agora, história da gente, queria... Pode essa falar. história que você estava comentando, né, do pai e mãe que quer ser muito amigo dos filhos e acha que isso é amor. E nós não podemos esquecer esse papel que a gente tem, porque às vezes os filhos precisam disso, né? Quantas vezes eu converso com jovens e eles falam assim, só, eu queria que minha mãe, que meu pai me desse algum limite, alguma orientação, que eles participassem da minha vida. Mas parece que o que eu faço não interessa para eles, porque tá tudo bem, pode continuar fazendo o que É, quiser. E aí ela não sente esse abraço, né? Porque o amor também é você impor limites, o amor é você orientar, o amor você é direcionar, não é simplesmente você largar os filhos e achar que isso, deixar eles fazerem o que quiserem, é amor. Não. Afeto pressupõe contato, pressupõe limite, pressupõe orientação. é. E essa questão de limite, né, é algo que atualmente tá muito aberto nessa aula. Então, precisa de... eu acho que precisa de um equilíbrio, né? Eu acho que precisa de um equilíbrio. Os casais, os pais, né, devem não só ser amigos, mas colocar limites, porque a vida coloca limites para gente. Então, a casa, o lar, o berço, é o primeiro lugar onde o filho precisa de lidar com o limite. Porque o limite faz Uhum. crescer, né, Saulo? E tem uma frase que eu Aliás, gosto muito, que fala assim, ó, o limite é a condição de nossas possibilidades. Vamos pensar, nós estamos em pleno, nós estamos limitados de sair de casa, né? E nós estamos limitados. Então, quando existe esse limite, que é a situação da saúde que nós estamos passando, existe esse limite, então a gente segue um limite, aceita o limite e vê o que pode fazer. Porque se ficar tudo aberto, o filho não vai, o filho e a filha não vão aprender isso na vida. E depois vão sofrer lá fora. E nessa aula. vamos porque a vida vai impor limite, né? A pessoa acha que ter liberdade é você fazer qualquer coisa. Não, fazer liberdade é você escolher as coisas que você quer fazer. Porque às vezes a gente acha que está Exato. sendo usando do exercício da liberdade, a gente está simplesmente cedendo às injunções do mundo, a todo mundo faz, então eu vou fazer também. E a gente não percebe o quanto a gente não acaba sendo escravo de coisas externas, achando que está sendo livre somente porque você está fazendo aquilo que você acha que quer. E aí lá na frente você descobre que não era bem isso que eu queria da minha vida, né? É. E aí, às vezes é tarde, né, Saulo? Quer dizer, nunca é tarde, mas às vezes já se passaram muitos anos, já se desperdiçou um tempo que não retorna, né? Eu queria agora tocar numa coisa que eu acho
que acontece nas famílias e que é algo assim, ciúmes entre irmãos. Ciúmes entre irmãos, ciúmes entre eles, por exemplo, um tem ciúme do outro, de repente, quando alguém arranja um namorado, namorada, aí o irmão ou a irmã, que era muito amigo, passa a ter ciúme, e também o ciúme, assim, minha mãe protege mais fulano, meu pai protege mais fulano. Como é que você, hoje, pais de jovens, porque eu já sou vó, né, Saulo? Pais de jovens, como é que você lida com isso? Eu acho tão interessante, Celisa, porque a gente aprende, e os filhos são uma excelente escola para os pais se a gente está aberto para aprender, né? Certo. Tem uma coisa que a gente pensava no começo, né, que eu e a Larissa, a gente começou a educação dos nossos filhos quando a gente namorava ainda. Eu me lembro que a gente, quando namorava, comprava livros de educação de filho, porque a gente sabia que era um processo longo e a gente queria fazer o melhor. E às vezes Certo. as pessoas diziam assim: não, você tem que ser justo e tratar seus filhos de maneira igual. Mas os filhos não são iguais. E se você trata de maneira igual, pode ser mais fácil, mais cômodo, você dá as mesmas coisas para os dois, mas você precisa reconhecer a diferença. Isso é mais difícil do que Aham. simplesmente assim, eu sou o mesmo pai, eu tomo as mesmas decisões, dou as mesmas coisas, porque aí você se priva daquele trabalho de conhecer profundamente os seus filhos, de entender que cada um tem e você poder ser igual, mas atendendo a diferença que cada filho tem. Então, quando você vê esse tipo de ciúme, Exatamente. normalmente é porque essa equação ela não está bem resolvida. Os pais Uhum. tentam trabalhar ou de maneira uniforme, e aí você é desigual, porque os filhos não são iguais, cada um vai receber aquilo Exato. de uma maneira, né? Um filho às É, vezes é mais manipulador, o outro filho é mais afetivo, um filho sabe mais o que quer e precisa de um incentivo, o outro precisa de mais orientação. A gente precisa entender que filhos também são pessoas diferentes, não são criaturas iguais. E essa relação do ciúme, ela indica uma necessidade que não está sendo atendida. E a gente deve prestar muita atenção exatamente. nisso, porque aonde existe uma relação nutritiva, uma relação boa, uma relação de confiança, o ciúme ele não tem, ele não precisa Não aparecer. Né? precisa, não Tanto precisa aparecer. na relação Exatamente. de casais e irmãos, né? Exato. E é interessante ver assim, porque quem está com, com as necessidades supridas não vai prestar atenção, não vai ficar com ciúme do que o pai e a mãe estão fazendo para o outro. Porque tratar os filhos, eu concordo com você nisso, tratar os filhos de maneira igual é ser desigual. Porque aquilo que Uhum, alguém precisa, o outro não está nem aí, não precisa, não tem necessidade. Então, dar o que o outro não necessita não é dar, né? Você não está uhum. contemplando, É. não está contemplando. Tem uma coisa, Então, tem uma coisa que a gente fez quando a Ana Clara nasceu, né? A gente tem dois adolescentes com a diferença muito pequena de idade entre eles. E a gente, quando a Ana Clara já tinha quase 2 anos, o João Vitor nasceu, e a preocupação da gente era assim, né? Como é que a gente faz para introduzir uma criança nova dentro da relação, sem que a Ana Clara perceba que ela está sendo lesada, que ela está perdendo alguma coisa. E aí, e a gente, perde naquela mesmo, época, eu né, me lembro que a Sal? gente é natural, né? Assim, não tem, Natural. vai ter que dividir Não muita dá. coisa. Mas é um aprendizado a divisão. Com A certeza. gente tem uma preocupação agora com o Arthur, que é o mais novinho, porque o Arthur vai crescer mais ou menos como um filho único, né? Ele não vai ter uma Ah, criança da idade dele para disputar a atenção dos pais. Mas a gente, quando o João Vitor nasceu, a gente levou a Ana Clara para o hospital, quando já era a hora, né? E a gente comprou um cavalinho e a gente disse que era o irmãozinho que tinha dado o cavalinho para ela. Então, olha, o irmãozinho chegou, você tem uma coisa boa para tentar tirar aquela ideia de perda, né, da cabeça da Saulo. criança, porque realmente ela percebe, né? E eu quero dizer que eu me lembro perfeitamente. Olá, Bruna, boa noite.
Eu me lembro perfeitamente da cena, você chegando com a Ana Clara lá no Hospital Santa Catarina, não foi, em São Paulo? E aí Exatamente. trazendo lá o cavalinho. Foi fantástico isso. Então, você contou dos seus filhos, vou contar um pouquinho dos meus. Eu me recordo assim, eu tive o primeiro filho, o homem, né, Leonardo, depois a segunda, a Larissa, e e ficava assim, ficavam dois filhos únicos, porque tudo que era da menina era dela, tudo que era do menino era dele. E aí é interessante que a uma certa altura e a diferença entre a Larissa e o Daniel de 4 anos e meio, e eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que ter eu tenho que desempatar essa história, tem que ter um outro, seja, né, qual sexo for, tem que ter um outro para desempatar. E aí veio o Daniel e foi muito interessante. E essa questão agora, cá para nós, eu percebo, na minha família, 10 irmãos, existia um ciúminho, sim. Mas é aquela coisa, né, que nós temos também que compreender e desmistificar essa questão de amor de pai e de mãe. Existem situações em que você se liga mais a um filho e mais a outro. Eu acho que isso e quem tem família grande percebe, e nenhum problema nisso. Acho que é uma coisa de assumirmos que somos todos diferentes, com aptidões, com afetividade, não é mesmo? Acho que tem que É, desmistificar isso. O que é você normal, acha? mas assim, que que não vou nem chamar de afeto, mas que a simpatia, a afinidade com algumas coisas, ela não suplante o afeto. Assim, é natural, né? Com Às vezes um certeza. gosta de música sertaneja, o outro gosta de música clássica, aí um filho gosta mais de uma música assim, o filho gosta mais gosta de fazer exercício, e um cônjuge não gosta, mas que essas afinidades elas não sejam suplantadas, né? Elas não suplantem o afeto que a gente tem. Que a Isso, com criança certeza. perceba que, olha, você tem esse momento com seu pai, mas eu te amo da mesma forma, eu tenho com você o mesmo carinho, o mesmo afeto. Tem um É, amigo nosso que está aqui, Celise, ele fez uma pergunta muito interessante sobre assim, porque a gente está falando de educação de filhos, né? Mas fala. ele tá, o Amilson, ele falou assim, e quando o casamento não é bom, aí ele é negativo e os pais precisam separar. Eu acho que é interessante a gente Ah, refletir sobre isso também. muito, muito interessante. Agradeço. Qual é o nome da pessoa? Do seu O amigo? Amilson, o Amilson, Amilson está por aqui. muito boa sua pergunta. E a questão é o seguinte, e que eu já tive caso no consultório que é muito sério. Aquela questão da alienação parental. Quando o casamento não está bom, não é bom. Para mim, eu rejeitei a ligação. Então, é o seguinte: quando o casamento não está bom, vamos focar, o casamento não está bom, e tem os filhos ali, a tendência é que aquela pessoa que está se sentindo pior comece a denegrir a imagem do outro. E isso acontece tanto quanto os casais estão morando na mesma casa, ainda estão lidando com aquela crise, no olho do furacão ali, da crise, a tendência é que um comece a denegrir a imagem do outro. E isso não tem gênero. Ou o homem faz isso em relação à mulher, ou a mulher com o homem. Quer dizer, eles querem manter o afeto do filho cada um quer manter para si, né? Porque é bom dizer que existe ex-marido e ex-mulher. Não existe ex-pai nem ex-mãe. Mas as pessoas erram muito nisso quando elas fazem esse jogo.
de denegrir a imagem do pai ou da mãe para comprar, entre aspas, a relação com o filho. E isso é terrível. Inclusive, é considerado crime aqui no Brasil, né? Quando, em situações extremas, por exemplo, a mulher passa a mão nos filhos ou o marido passa a mão nos filhos e leva para fora, inclusive às vezes fora da cidade, fora do país, isso é seríssimo. Então, gente, quando o casal está mal, é aceitar que o casal está mal. E procurar ajuda profissional, porque dificilmente, quando chega uma situação muito conflitiva, é procurar ajuda profissional para que se possa discutir isso, para que se possa elucidar, mostrar o que está acontecendo, porque muitas vezes os parceiros, cada um não assume a sua responsabilidade e coloca responsabilidade só no outro. E aí é uma terapia de casal constante, frequente, para que se possa elucidar isso. Agora, tem uma coisa que precisa ser dita. Às vezes a relação chegou num ponto tão disfuncional que uma boa separação e as pessoas, os dois envolvidos, serem adultos o bastante para assumir que ele ou ela continua pai ou mãe das crianças e partir para outra situação, porque é muito nocivo os filhos ficarem vendo, participando daquela relação totalmente disfuncional, adoecida, e ainda assim, teoricamente, os casais às vezes falam, não, eu vou separar quando meu filho crescer, quando meu filho for sair de casa, tal. Isso é terrível. Então, respondendo à sua pergunta, há que se preservar a saúde mental, não só do casal, que já não, digamos, se suporta, como também a saúde mental dos filhos. E outra coisa, falar para os filhos, nós chegamos numa situação que não dá mais a convivência. Nós, cada um, nós amamos vocês, vocês continuam sendo nossos filhos. Mas, no momento, nós estamos decidindo pela separação, por exemplo. Não sei se eu respondi. Ele está aí? Eu acho muito interessante, Celisa, que a gente nunca pode usar os filhos para justificar a união do casal. Eles devem ser consequência, mas não causa da união. Quando Exato. os filhos eles estão presentes, a gente pode continuar amando os filhos separadamente, nenhum problema com relação a isso, desde que cada pai e cada mãe assuma o seu papel ali. Assim, filho não é motivo para que uma união que não está bem, que ela não tem razão de ser, mantenha. É óbvio que a gente deve buscar, analisar, não tomar decisões precipitadas, porque isso Exato. tem um custo quando a decisão ela não é bem pensada, mas uma vez que a gente chega à conclusão de uma maneira afetuosa de que, olha, não dá mais, é melhor para a gente ser indivíduos melhores separados do que juntos, os filhos não podem ser razão para isso. Eu tenho um casal de amigos em Brasília que eles passaram por essa situação e a separação deles foi muito bonita. Eles conseguiram realmente equacionar isso e conversaram com os filhos tinham entre 7 e 8 anos, e tá tudo bem, não tiveram problema. A gente não pode converter os filhos na razão para o relacionamento permanecer existindo, né? E também, como eu disse, não manipular os filhos também para denegrir a imagem do outro. Isso é terrível, porque traz um desconforto emocional para os filhos incrível, né? E uma E vez, uma hora o filho ou a filha descobrem, né? E aí na hora que ele é, descobrir, quem que vai ficar mal, né? Quem criou uma imagem que não era real, né? exato, exato. E o objetivo, né, quando o casal está juntos, é que se tente, se faça tudo para que tenha a maior
a melhor harmonia, porque da harmonia do casal depende a harmonia, a saúde mental ali dos filhos. Mas é aquilo que a gente já falou, né, Saulo? As divergências existem, nada é assim, nada é pronto. O relacionamento é algo que é construído constantemente e é responsabilidade dos dois, né? Quando eu pego alguém, né? Pego, eu quero dizer, quando eu ouço, ou nas conversas fora do consultório, ou no consultório, alguém reclamando muito do outro, do parceiro ou da parceira, eu costumo perguntar e interromper, às vezes, até o relato, mas espera um pouquinho, você não tem nada a ver com isso? Como é que é isso? Né? Qual é a sua responsabilidade nisso? Porque é uma tendência que nós temos de sair da relação e colocar 100% de responsabilidade no outro. E nada é assim. Né, Saulo? Né? Em Nada. relacionamento não existe, né? E só Exato. para, voltando um pouquinho no outro tema, né, sobre a questão da separação, a gente não precisa ter medo disso, né? A gente comentou que realmente o relacionamento. Mas eu sou filho de pais separados, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. E eu atesto formalmente, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque o relacionamento doentio como era, traria muito mais prejuízo se ele fosse mantido do que se é, a separação como aconteceu. Então a gente tem que entender que, às vezes, a separação é a melhor solução, mas ela precisa ser Exato. pensada porque ela tem um É, custo, ela tem uma forma de se fazer, mas uma vez chegando à conclusão de que não dá, os filhos não podem ser motivo para que você permaneça num casamento de forma alguma. exato. E isso aí vem a autonomia, a consciência de cada um e a responsabilidade também. Porque muitas vezes os casais ficam juntos porque não tem coragem de tomar atitude, né? Isso às vezes é muito Às vezes comum. por convenção social, né? Então é importante tirar aquela noção que era mais antiga, mais tradicional, de que o casamento, até que a morte nos separe, não é por aí mais, né? Acho que hoje em dia as pessoas, até que o amor exista, até que o amor comande, até que o amor impere, né? Alguém está tá perguntando para você, ó, você entendeu isso desde sempre, Saulo? Não sei o que ela está se Olha, referindo. sempre, sabe? Porque a gente passa, a criança percebe isso. O jovem percebe Exato. quando a relação dos pais não está bem. A gente não adianta ocultar. Uma Não relação que ela adianta. não está bem, falta o carinho, falta a atenção, falta aquele espaço de convivência. E às vezes, como foi no meu caso, existem aqui questões mais graves, às vezes, de brigas dentro de casa. Você percebe isso. Então chega uma hora que você quer preservar aquela relação que você tem com o pai ou com a mãe em prol de uma relação que seja positiva e não ficar exigindo que os pais permaneçam juntos, porque você vê o quanto aquilo pode ser negativo na formação dos filhos. Então, a gente percebe É, isso. Os filhos fazem parte do relacionamento. Acho que uma coisa muito importante que a Celisa está colocando aqui e que a gente está enfatizando é os filhos fazem parte do relacionamento. Eles não são um apêndice, não são um instrumento, não são uma peça extra. Eles têm que fazer parte desse contexto em que seres humanos estão reunidos, não é? E, aliás, exato. às vezes a gente pensa, né, Celise? A gente, como pai, como mãe, tem que ser herói para os nossos filhos, que a gente não tem que mostrar os nossos defeitos, nossas É, fragilidades, e o quanto isso é um equívoco, né? Porque a gente não ensina com o herói, a gente ensina com a é, nossa experiência, com a nossa fragilidade, com os nossos problemas, né? exato, exato. Saulo, quer ver uma coisa que deve-se totalmente evitar? Aquela situação, por exemplo, em que ou o pai ou a mãe, um dos dois, está mal, e vamos dizer que acabou de chorar, ou acabou de ter uma notícia ruim, ou o relacionamento não está bom, e natural que a gente fique mais
pensativo, mais deprimido, alguma coisa. Aí o filho chega, a mãe ou o pai estão com os olhos vermelhos, acabaram de chorar, ou acabaram de discutir alguma coisa. O que foi, mãe? Você está chorando? O que foi, pai? Você está com uma cara assim, triste, sei lá. E aí o pai ou a mãe, ingenuamente, irresponsavelmente, fala: não é nada não, filho, não é nada não. Aí você está desconfirmando a percepção do seu filho. Então, o melhor é sim, eu estou emocionada, eu estou preocupada com tal coisa, outra coisa. Você não precisa de fazer de seu filho um confidente. Ah, Saulo, é outra coisa que deve-se evitar. Filho não é confidente, não é amiguinho para você contar toda. Às vezes ele não tem estrutura. E eu já tive clientes com essa dinâmica, que a mãe pega o filho ou a filha, por exemplo, e é totalmente confidente, e abre a situação ali, escancara, vamos usar uma palavra assim, escancara a situação e inverte o papel, entende? Aí o filho fica cuidando do pai, Uhum. ou a filha cuidando da mãe. Então, tem que se ter esse cuidado. Eu estou chateada sim, eu estou preocupada, tem uma situação tal, e dizer para o filho aquilo que você sabe que a estrutura de personalidade dele aguenta, né? As Saulo, relações nós estamos saudáveis no são relações final. autênticas, né? As relações Exato, saudáveis são relações autênticas. Não existe relação saudável sem autenticidade. Em todas exato, elas, a gente exato. deve buscar isso. Exato. Saulo, eu te agradeço muito essa live. Esse tema mexe tanto que a gente podia ficar mais uma hora aqui debatendo. Quero te agradecer, Saulo, a sua presença, o bate-papo gostoso, e agradecer a vocês que estão aqui. E quero também aproveitar a oportunidade, como eu falei no início, a semana que vem nós vamos fazer uma série de lives e eu quero convidar vocês para o workshop Vitalidade Feminina, que vai acontecer no dia 14 de maio, às 19 horas. E o link está para vocês se inscreverem, está na minha bio do Instagram. E neste workshop, eu vou te ensinar a como manter o seu relacionamento quente durante e após a quarentena, mesmo lidando com filhos, trabalho e afazeres domésticos. Não percam esta oportunidade, é um workshop totalmente online e gratuito. Saulo, grande Muito bom. abraço. Nos vemos Um sexta-feira abraço, que vem, Elisa. né, A gente Saulo? vai se vendo por Novamente, aí. né? A gente se vê, viu, Vamos gente? tentar agendar. Sexta-feira, novamente, vamos tentar nos ver. Saulo, um beijo, até mais, gente. Obrigada e Um até abraço, mais. gente. Tchau. Fique com Deus. Até mais.